Oi, gente! Tudo bem por aí? Tudo ótimo por aqui. Esses dias eu publiquei um vídeo sobre jornalismo e publicidade, a diferença entre essas duas áreas. Eu achava até que era uma pauta esperada, né? E aí, não era uma pauta esperada, e aí hoje, depois desse vídeo, várias pessoas me pediram outras temáticas relacionadas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre publicidade e relações públicas. Vamos lá? Meu nome é Julena Normando, eu sou publicitária, professora de publicidade. Então eu criei esse canal, não sei se esse é o primeiro contato que você está tendo com o meu canal e tal. Então o objetivo aqui é ajudar os meus alunos que nasceram no ano 2000 e que realmente usam o YouTube para aprender. Tá, e daí não só os meus alunos, mas também todas as pessoas que querem aprender um pouquinho da área da publicidade. E aí, gente, no andar da carruagem, alguns assuntos outros vão aparecendo e tal. Então estamos aqui eu e a Cinderela Fofolete. Ela fica aqui no cantinho. Por quê? A Cinderela Fofolete tem uma função muito importante. Ela serve como totem, assim, você olha pra ela e é pra você lembrar, é pra estudar, é pra estudar, é pra estudar. Por quê? O objetivo desse vídeo e de todos aqui do canal não é esgotar o assunto, sabe? É motivar vocês, pôr uma pulguinha atrás da orelha e tal, ou ajudar mesmo. Nesse tema de hoje, então, relações públicas, publicidade e propaganda, as pessoas confundem demais. E a ideia, então, é trabalhar isso. Aí hoje me pediram para explicar, e hoje a gente vai fazer isso, sobre publicidade, propaganda e relações públicas. Diferenciar o jornalismo da publicidade foi fácil, né? Era tranquilo. Muito mais porque as pessoas sabem o que é jornalismo e aí era fácil entender, porque todo mundo sabe o que faz um jornalista. Eu vou pôr um negocinho que fica em algum lugar da tela para você clicar no link. Card. Eu não sei, eu sou um pouco amadora nisso ainda. Enfim, tô aprendendo. Todo mundo sabe o que faz um jornalista, um publicitário, às vezes nem tanto. Agora, relações públicas, gente do céu. Não, as pessoas não têm clareza sobre o que faz essa área. Eu entendo, eu demorei um pouco a entender também. E olha que eu estudei comunicação, né? Mas eu estudei à tarde. E tanto jornalismo como relações públicas aconteciam pela manhã, sabe? Então a gente não tinha muito contato. Voltando. Eu vou então tentar ajudar, porque são áreas complementares, são áreas correlatas, são áreas complementares que visam, de maneira um pouco diferente, o mesmo objetivo, se a gente for colocar dessa área. Então a gente vai tratar de relações públicas, RP. E aí, como eu sou publicitária, o meu lugar de fala é na publicidade, que a gente chama de PP, publicidade e propaganda, eu vou usar um pouco a publicidade como referência, tá bom? Eu gosto de explicar que relações públicas é uma área que trata, na verdade, assim, o processo estratégico da comunicação. Então, esse processo comunicacional tem o objetivo de construir as relações, e nessas relações de benefício mútuo entre as organizações e os seus públicos. Uma coisa importante, em publicidade a gente fala muito em anunciante. Relações públicas, a gente fala muito em organização, tá? Guarda essa informação. Enfim, essa área da comunicação, as relações públicas, cuidam, portanto, de gerenciar como que a reputação dessa organização. E aí essa organização pode ser uma marca, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, pode ser uma igreja, pode ser um sindicato, pode ser uma associação de bairro, não sei. Mas é algo que vai comunicar, né? Então a gente vai tratar como organização. E a publicidade? A publicidade, ela visa a persuasão. Então, as relações públicas elas vão trabalhar o relacionamento entre os diversos públicos de interesse e de relacionamento com as organizações. A publicidade, ela vai convencer. Então, ela vai usar informação e emoção para convencer alguém de acordo com a intenção de um anunciante. É essa a ideia. E essas ações persuasivas, essas ações de comunicação publicitária, elas vão sendo estruturadas, elas vão sendo construídas de modo a formar um posicionamento, uma imagem de marca, uma identidade de marca, por isso atrelada com a ideia da reputação que eu falei agora há pouco. A diferença grande é que a publicidade ela vai aproximar as marcas dos seus públicos pela emoção. Então a gente informa e a gente emociona para levar a uma ação de acordo com o interesse do anunciante. As relações públicas, elas gerem estrategicamente os públicos, que a gente chama de stakeholders, todos aqueles
públicos de interesse, públicos que afetam a organização. Então, podem ser tipo fornecedores, podem ser os próprios funcionários, consumidores, órgãos, governos, todo mundo, os vizinhos, enfim, quaisquer grupos que de alguma maneira ou com quem a gente precise se comunicar. Todos os grupos de interesse com os quais a gente vai se comunicar. Então, para ficar simples, vamos dividir. Eu adoro dividir, eu acho que fica mais fácil. Quais podem ser esses grupos, né? Então, a gente pode trabalhar com a comunidade interna, qual seja os colaboradores, os funcionários dessa empresa. Colaborador e funcionário tem uma discussão para a área da administração e tal, então não vou entrar nesse mérito. Comunicação externa, e aí inclui mais gente, sabe? Inclui os consumidores, os potenciais clientes, os apreciadores dos produtos, mas que de repente não consomem, ou quaisquer outras pessoas. Galera, tipo, geral mesmo, que de alguma forma se relacionem com a empresa ou com a marca ou com a organização, se a gente for tratar de outro tipo de anunciante. E aí a gente vai lidar também, ó, comunidade interna, comunidade externa e mídia, meios de comunicação de massa. Tem vídeo sobre mídia no canal. Então, mídia são esses veículos de comunicação e as pessoas que representam esses veículos de comunicação. Então, a estratégia global de comunicação e de relacionamento da marca com os seus públicos é o escopo das relações públicas. Cabe à publicidade criar significado, conteúdo simbólico, sentido às mensagens. Ligar emocionalmente, muitas vezes, as marcas e os consumidores. O processo comunicacional, assim, para vocês entenderem, tipo, a grosso modo mesmo, é o processo que envolve desde o planejamento até a recepção dessa mensagem. Então, a gente vai trabalhar todas as etapas de emissão e tudo mais para que a pessoa receba a nossa mensagem. RP vai compreender os públicos, otimizar o relacionamento, vai aproximar os vínculos entre os vários agentes, as várias pessoas e empresas que se relacionam com a nossa marca. Tudo isso é tarefa, isso é da área de relações públicas. Vão então organizar as relações e os processos de troca entre as organizações e os seus públicos, gerando benefício mútuo para ambas as partes. E isso de modo que as organizações se beneficiem na medida em que conseguem transmitir as suas mensagens para esses públicos e serem compreendidas e construírem uma boa reputação, gerar então uma percepção positiva sobre si. E os públicos também, eles conseguem ter uma visão mais transparente, eles conseguem perceber as organizações como elas de fato querem ser percebidas e dessa forma até de repente julgar algum posicionamento ou se envolver de alguma forma mais profunda com essa marca. E isso é muito legal, isso é fundamental quando a gente está construindo a identidade de uma marca. Só que assim, o objetivo da publicidade é diferente, né? É outro, assim, ela é relacionado com convencer, igual eu falei agora há pouco. Lá nas relações públicas o trabalho é um pouquinho diferente, sabe? Porque é uma parte estratégica, então é uma visão mais ampla, mais global. É uma gestão de todo o processo comunicacional dessa marca, dessa organização com a sociedade. Tá, então ela vai fazer o quê? Ela vai elaborar plano de comunicação da organização, é tipo tarefa básica. E aí, pessoal, todo mundo que trabalha com a comunicação de uma empresa, de uma marca, de uma organização tem que estar junto, trabalhar em sinergia. Todo mundo mesmo, assim, publicitários, jornalistas, relações públicas, designers, fotógrafos, todo mundo que estiver trabalhando nesse esforço de comunicar da empresa. Porque todas as ações, elas têm que convergir para aquele posicionamento que a empresa almeja. Tudo tem que ser organizado, a gente não pode brigar com os coleguinhas, tá? A gente tem que ser simpático, legal, porque é isso, a gente trabalha junto em prol de uma mesma marca. Segundo ponto importante de mencionar é que as relações públicas, eles vão gerir as parcerias. Lembra que a gente falou de público de interesse e tudo mais? Então, é isso. Percebam que, além da publicidade, relações públicas têm um caráter político também, né? Dessas parcerias, desse engajamento com a sociedade. E isso leva a um tipo muito específico de responsabilidade das marcas, que elas têm de se relacionar com a sociedade. Também a tarefa das relações públicas dos profissionais dessa área, além desse network que eu falei no segundo ponto, o terceiro ponto a gente tem que entender também se comunicar com os veículos de comunicação, rádios, TVs, jornais impressos e tal.
Por quê? Porque a gente tem que contar quais são os nossos valores, em que a gente acredita, em que a empresa é pautada. Isso é muito importante. E muitas das vezes isso não é feito só pela publicidade. Sabe? Às vezes a organização ela tem que estar em outros momentos, digamos assim, na programação e não só no break comercial. Outra coisa muito importante de relações públicas são os eventos. Sim, festinha. Sim, só que assim, não é a diversão em si, não é a balada em si. Eu adoro festa, sim, claro. Mas assim, as festas organizacionais, digamos assim, as festas do pessoal das relações públicas, as festas elas têm objetivo estratégico de comunicação. Então não é a alegria pela alegria, entendeu? A gente tem objetivo, a gente tem verba, a gente tem uma série de coisas que aquele evento tem que gerar depois. Aquele evento é equivalente, por exemplo, a uma campanha publicitária. É feito, é pensado com um objetivo e esse objetivo tem que ser atingido, aquela verba, aquela meta, é tudo muito, muito estudado, porque evento também tem que gerar resultado. Pesquisas de opinião, pesquisas de satisfação, pesquisas de mercado. Cara, a RP pesquisa demais. É isso, assim, tem muita disciplina, inclusive, de pesquisa no curso de Relações Públicas, porque também a gente precisa entender desses públicos, conversar com esses públicos, compreender a opinião pública. Então, não se planeja comunicação sem dados, né? A gente tem falado isso no canal. E precisa-se de pesquisa para ter acesso a certos tipos de dados primários. Então, pesquisa-se muito na área de relações públicas. É preciso entender sobre o comportamento desses consumidores, potenciais clientes, das pessoas que interagem com a marca. É preciso mapear esses públicos, sabe? É um pouco diferente das pesquisas que a gente faz em publicidade. Elas têm uma preocupação maior também com a opinião pública, porque no nosso job de publicidade, o nosso objetivo é, claro, convencer, é a persuasão. As de relações públicas tendem a ser mais globais. Gente, importantíssimo o ponto de agora, que é gerir crises. Sabe quando, assim, dá ruim? Uma tragédia, uma treta grande, assim, tipo, quando cai um avião, quando rompe uma barragem, ou algo explode, ou algo pega fogo, um escândalo, essas coisas são chamadas em comunicação de crise. E aí, coisas mais cotidianas também são consideradas crises. Por exemplo, sei lá, há alguns anos atrás, na minha adolescência, um jogador de futebol muito famoso foi pego com travestis no Rio de Janeiro. E aí isso foi tratado como crise de comunicação, sabe? A assessoria teve que intervir, ele foi parar no Fantástico, um bloco inteiro de uma entrevista, porque na época acho que ele era casado. Gente, o Ronaldo já era casado naquela época? Não sei, mas talvez tenha sido pelo fato de ele ter algum relacionamento, né, também. É um relacionamento, sei lá, heteronormativo que não pressupunha... Exatamente. E aí eu acho que deve ter pegado mal, assim, demais, né? Foi uma crise mesmo, assim, na imagem. Houve risco até de perda de contrato, foi um negócio sério. E aí monta-se, quando isso acontece, né, meio que um escritório de gestão de crise, sabe? Porque você precisa comunicar de modo que você consiga reverter essa situação. Você precisa estabelecer novas estratégias, ou pelo menos estratégias emergenciais, para resolver aquele incêndio ali, para contornar aquilo e continuar a sua marca, a sua organização ou a sua personalidade com credibilidade para ações futuras, investimentos futuros. Então... Teve reportagem no Fantástico, né? Eu acho que ele deu entrevista no Fantástico. Ele pediu desculpas à família. Foi um negócio sério mesmo, porque seria como se fosse feio, sabe? Não podia esse tipo de coisa. E realmente, se você tem... Pensa assim, né? Você tem um combinado, um acordo de fidelidade e de repente te pegam, né? Feio isso. Tá, e o que a publicitária faz, né? Ela pode trabalhar, como a gente já falou nos outros vídeos, em agência, em departamento de marketing, que é o Habitat Natural, né? Geralmente, agência e publicidade. Também a gente vai trabalhar em outras organizações, outras empresas, mas sempre olhando que os nossos objetivos em publicidade são estabelecidos campanha a campanha. Então, o posicionamento de marca, embora seja global, a gente vai construindo ponto a ponto, passo a passo. Relações públicas vão pensar isso de maneira global, né? E um profissional de relações públicas também pode trabalhar em áreas correlatas, então também pode trabalhar em assessorias, pode trabalhar em agências, pode trabalhar nas empresas, nos departamentos de marketing, porque lembra, é comunicação, são áreas irmãs. Na verdade, assim, publicidade e relações públicas são complementares, a gente atua de maneira conjunta, porque o nosso objetivo, assim, final
é esse: construir marcas, identidade, imagem e reputação. Tá, legal. Então, assessoria de imprensa e de comunicação cabe em relações públicas, agência de publicidade cabe em relações públicas, assessoria de imprensa também, departamento de eventos, né? Empresas de eventos, empresas de pesquisa, como eu falei, a gente estuda muito pesquisa em relações públicas. Tá, e aí como é que faz para formar esse profissional? Antes disso, lembra, já falei isso em outro vídeo, profissão é diferente de curso. A profissão é o contato que a gente tem com a pessoa que fez aquele curso. Então, a gente tem contato com o dentista, mas o curso de odontologia é muito mais do que a profissão, da mesma forma em relações públicas. Então, em relações públicas, a gente vai estudar pesquisa, a gente vai estudar eventos, claro, a gente vai estudar vários tipos de comunicação, a gente vai estudar uma série de coisas, inclusive parte de criação também, porque relações públicas precisa dominar essas ferramentas para gerir esse processo. Áreas correlatas a gente estuda também, então filosofia, história da arte, sociologia, ética, filosofia, essas matérias de cunho humanístico que toda comunicação também estuda. Eu espero que tenha dado para entender, tá? É mais abstrato do que o jornalismo, mas eu preciso que vocês entendam que a publicidade é mais relacionada à emoção, a um vínculo emocional com a marca, e relações públicas é mais focado na área estratégica, o que envolve também, em muitos momentos, a publicidade. Depois desse vídeo, você consegue explicar para uma criança de 6 anos o que é relações públicas? Não, sério, se você conseguiu, eu dou com a minha missão como cumprida, satisfeito, legal, e aí a gente vai pro próximo. Aproveitando, manda esse vídeo para quem tiver com dúvida sobre qual curso fazer, quem tem dúvida sobre o que faz em relações públicas, o que é esse curso e tal. Curte, comenta, se tiver algum vídeo que você quer que eu faça, algum assunto que você tem dúvida, comenta, por favor. Tô aqui para fazer esse canal para ajudar vocês a estudarem, ok? Então até mais!